com o básico do Espiritismo, que para hoje a gente traz ninguém menos que Allan Kardec. Vamos trazer aí um pouquinho mais de informação, mas vamos tentar condensar para não levar todo o nosso tempo. Então, na juventude, a atividade pedagógica, a gente tem que ele foi nascido numa antiga família de orientação católica, com tradição na magistratura e na advocacia. Desde cedo manifestou propensão para o estudo das ciências e da filosofia, ou seja, a magistratura e a advocacia, ela não deixa de ajudar nesse ponto, né? Ela não deixa de facilitar para quem vai trabalhar com ciência e filosofia, porque olha o meio em que ele cresceu, né? Fez os seus estudos na escola de Pestalozzi, no castelo de Yverdon, em Yverdon-les-Bains, na Suíça, país originalmente protestante, tornando-se um de seus mais distintos discípulos e ativo propagador de seu método, que tão grande influência teve na reforma de ensino na França. E aí eu estou falando aqui do próprio Pestalozzi, porque eu estou achando que eu pulei essa frase. Então, de Pestalozzi tornando-se um dos seus mais distintos discípulos e ativo propagador de seu método, que tão grande influência teve na reforma do ensino na França e na Alemanha. Aos 14 anos, vejam bem, senhores, aos 14 anos de idade, já ensinava aos seus colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos. Aos 18, bacharelou-se em ciências e letras. Ou seja, quem vem com uma missão, ele começa a atuar nessa missão já muito cedo, não tenhamos dúvidas em relação a isso. E que com Kardec não foi diferente. Concluídos os seus estudos, o jovem Rivail retornou ao seu país natal. Profundo conhecedor da língua alemã, traduzia para esse idioma diferentes obras de educação e de moral, com destaque para as obras de François Fénelon, que era um teólogo católico, poeta e escritor francês, cujas ideias liberais sobre política e educação esbarravam contra o status quo da Igreja e do Estado dessa época. Então, notem as diversas fontes que foram alimentando Kardec. Então, ele tem o alimento de um país protestante, que versa o Evangelho por um lado, ele tem alimento de magistrados na família, magistrados e advogados, aí tem o alimento de Fénelon, olha, como ele vai formando por cada lado, vai dando um pouco mais a ele, pelas quais manifestava particular atração em relação a Fénelon. Conhecia a fundo os idiomas francês, alemão, inglês, neerlandês, além de dominar perfeitamente os idiomas italiano e espanhol. Para quem estuda idioma, a gente sabe que para estudar o idioma você tem que estudar um pouco a cultura também. Então imagina o quanto de cultura ele não absorveu nesse período de estudos. Ainda falando da parte inicial adulta, a 6 de fevereiro de 1832, desposou Amélie Gabrielle Dudu. Em 1824, ela era professora e artista plástica francesa. Ele retorna a Paris e publica um plano para aperfeiçoamento do ensino público. Após o ano de 1834, passou a lecionar, publicando diversas obras sobre educação. Ou seja, da educação para a codificação é um passo, porque a base ele está tendo durante todos esses anos. E tornou-se membro da Real Academia de Ciências Naturais. Eu peguei só os pontos que direcionavam diretamente para o espiritismo. Tem muito mais informação. A gente tem Kardecpedia, a gente tem a União Espírita de Minas, a UEM, que eu pego sempre dados. A gente tem a própria Federação Espírita Brasileira, que vai trazer muitos mais dados do que os pouquíssimos dados que o Aderley trouxe. Mas, por outro lado, a gente aqui quer dar o básico, que o intuito é esse. Como pedagogo, o jovem Rivail dedicou-se à luta para
uma maior democratização do ensino. Entre 1835 e 40, manteve em sua residência, a Rua Serres, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia e outros. Nesse período, preocupado com a didática, elaborou um manual de aritmética que foi adotado por décadas nas escolas francesas. E um quadro mnemônico da história da França. Para quem quer saber um pouco mais, mnemônico é um conjunto de técnicas utilizadas para auxiliar o processo de memorização. É muito mais que isso, existe muito mais informação, a Derlei aqui sintetizou, que visou a facilitar o estudante a memorização das datas dos acontecimentos de maior expressão e as descobertas de cada reinado do país. As matérias que lecionou como pedagogo foram química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Ou seja, ele preparava, através da sua vida, todo o trabalho que ele teria depois de codificação. Das mesas girantes à codificação. Conforme o seu próprio depoimento, publicado em obras póstumas, foi em 1854 que o professor Rivail ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes. Bastante difundido à época através do seu amigo Fourtier, ou melhor, senhor Fourtier, como era conhecido, um magnetizador de longa data, sem dar muita atenção ao relato naquele momento, atribuindo-o somente ao chamado magnetismo animal, do qual era estudioso. Apenas em maio de 1855, sua curiosidade se voltou efetivamente para as mesas, quando começou a frequentar tais reuniões. A gente tem muito material na internet acerca dessa passagem, tem trabalhos, inclusive, muitíssimo bem feitos, de uma confiança imensa que vai nos ajudar muito como funcionou todo esse período da transformação de Rivail em Kardec, da transformação do cético no religioso. Kardec, inclusive, tem algumas vertentes em que ele segue caminhos que não concordariam com o perfil de Kardec. Eu ia trazer, mas aí depois eu olhei e falei, olha, vai ocupar tempo, vai ocupar espaço, vai precisar de base e eu não vou trazer. Mas vale a pena dar uma olhada. Se entrar nesse próprio arquivo da Wikipedia sobre o Kardec, você vai ter lá informações acerca do que eu estou falando, as outras vertentes de Kardec, antes dele, de fato, virar o Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E aí nós temos de professor Rivail a Allan Kardec, né? Por que alguém muda de nome assim? Durante este período também tomou conhecimento da psicografia. Ele então teria tido contato com um espírito familiar que supostamente teria passado a orientar os seus trabalhos. O pseudônimo Allan Kardec foi escolhido porque esta entidade teria revelado que ambos haviam vivido juntos, em uma época passada, entre, os druidas do povo celta, na região da Gália, a atual França. E aí ele passa a adotar, então, o mesmo nome daquela época, Allan. Ele passa a trazer esse nome e passa a assinar suas obras dessa maneira. Não estava correndo de nada, não estava correndo de ninguém, não estava evitando nada. Ele nunca escondeu a sua origem, nunca escondeu o trabalho com Pestalozzi, nunca escondeu nada, absolutamente nada disso. Pelo contrário, ele se orgulhava e tinha regozijo de ter tido essa base. E aplicou toda essa base no estudo e na codificação da doutrina espírita, convencendo-se de que o movimento e as respostas complexas das mesas deviam-se à intervenção dos supostos espíritos, Kardec dedicou-se à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade baseada na necessidade de integração entre os conhecimentos científicos, filosóficos e moral, com o objetivo de lançar sobre o real um olhar que não negligenciasse nem o imperativo da investigação empírica na construção do conhecimento, nem a dimensão espiritual e interior do homem. Ou seja, ele teve o cuidado de equilibrar tudo isso sem, no entanto, perder a mão, sem, no entanto, ir muito além do que se pedia na época. Tendo iniciado a publicação das obras de decodificação
em 18 de abril de 1857, quando veio à luz o Livro dos Espíritos, considerado como marco de fundação do Espiritismo. Após o lançamento da Revista Espírita, 1º de janeiro de 1858, Kardec fundou, nesse mesmo ano, a primeira sociedade espírita regularmente constituída, com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espiritais. Aqui o nosso amigo Aderley já trouxe traduzido para não ter que ficar gastando esse francês que não vale nada. Então, vamos aos últimos anos de Kardec. Kardec passou os anos finais de sua vida dedicada à divulgação do Espiritismo entre os diversos simpatizantes e defendê-lo dos opositores através da Revista Espírita, o Jornal de Estudos Pedagógicos, já com cerca de 8 milhões de seguidores. Faleceu em Paris em 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência de uma ruptura de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, ao mesmo tempo em que se preparava para uma mudança de local de trabalho. Está sepultado no cemitério de Père-Lachaise, em uma célebre necrópole da capital francesa, junto ao túmulo erguido como os domes druídicos, né? Acima de sua tumba, seu lema: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Isso, óbvio, em francês. Eu deixo aqui o... Treininho, aumenta, por gentileza. Obrigado. A gente deixa aqui toda a obra. É só dar um pause aí, olhar uma por uma. Tira o banner, por favor. Isso, é só olhar uma a uma. Então aqui a gente tem as obras didáticas, depois a gente tem as obras espíritas, depois nós teremos, além delas, como Kardec publicou algumas dentre as 12 que ele chamou de obras fundamentais da doutrina espírita, e temos, após o seu falecimento, viria à luz obras póstumas, catálogo racional de obras e todas essas aí. A Ana diz que muito bonita essa frase que fica acima da tumba, me fez refletir muito sobre a questão do suicídio. Ele conseguiu resumir em apenas uma frase uma das leis mais básicas, né? Sim. A frase, inclusive, a gente fez uma variação dela e botou aqui no canal, né, Ana? Tá lá a frase, né? Nascer, morrer, renascer e ainda progredir sem cessar. Tal é a lei. É mais ou menos isso que a gente faz aqui no canal. Entender, aplicar e seguir. É um plágio! Mas te juro que na hora a gente não pensa nisso. Então, voltamos aqui com o nosso básico do Espiritismo. E voltaremos com ele na segunda-feira, não tenham dúvidas.